PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e como todas as tardes, estamos ao vivo a partir das 4 horas em ponto para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E hoje, que é quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023, vamos dar uma olhada aqui como está o gráfico do Ibovespa para o nosso Profit da Nelogica. E como vocês estão vendo aqui, é um dia de luta para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Tudo no vermelho nesta quinta-feira. CVC a pior do dia, menos 8,39%. Dexco perde 5,76%, soma 5,68%. Ibovespa hoje cai 1,16%. Volume financeiro 116.171 pontos, 11,34 bilhões de reais é o volume financeiro desta quinta-feira. Então, dia de luta para o Ibovespa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Profit, quais são as ações que estão subindo nesta quinta. Temos apenas 6 ações que estão em alta. 3R sobe 4,01%, Pets 2,69%, PetroRio 2,51%. O dólar sobe 1,46%, R$4,94. Petrobras cai 1,84%, R$32,02. E a Vale sobe 0,94%, R$65,59. E para entender o que está acontecendo nos mercados internacionais e também com o minério de ferro e petróleo, deixa eu chamar a minha parceira de todas as tardes, Isabela Takaki. Muito boa tarde, sempre um prazer compartilhar a bancada junto contigo. Olá, muito boa tarde, Carlos, boa tarde a todos. Então, começando com o petróleo Brent futuro, com o vencimento em novembro de 2023, está com alta de 1,64% aos $86,64. Agora, os principais índices lá nos Estados Unidos, Dow Jones opera em baixa de 0,38% de queda, S&P 500 com estável e Nasdaq com 0,31% subindo nesta quinta-feira. Inclusive, um dos motivos aí desse caminho aí lá em Wall Street é porque o último dia do mês, enquanto Nova York caminha para perder sequência de valorizações, afinal, agosto para 5 sessões. Os investidores avaliam novos dados ali de inflação dos Estados Unidos. O índice básico de despesas de consumo, o PCI, aumentou 0,2% mês a mês em julho e 4,2% no ano a ano. Por conta disso, então, após esses resultados, temos esse índice oscilando dessa maneira. Agora, os principais índices europeus fecharam em queda, com exceção de Frankfurt. FTSE no Reino Unido, queda de 0,53%, DAX na Alemanha, 0,33% de alta, CAC na França, com queda de 0,65%. É isso aí, Isa. Agora, então, vamos dar uma olhada nas notícias que estão chegando aqui na redação. Antes disso, deixa eu ver se já posso chamar o nosso David Martins aqui conosco, se ele já está aos postos de combate. Senão, daqui a pouquinho vamos chamar o David Martins. Então, enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui na nossa... nas notícias que estão chegando na redação, porque a Justiça de São Paulo acolheu o pedido de recuperação judiciária da 123 Milhas. Acabou de chegar essa notícia aqui na redação. A juíza Cláudia Helena Batista, da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, acolheu o pedido de recuperação e nomeou administradoras judiciais. Lembrando que a 123 Milhas acumula 700 mil credores e é alvo de ações em todo o Brasil de consumidores que foram lesados, que pagaram para passagens que nunca foram emitidas. Então, a juíza da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte autorizou o processamento da recuperação judicial da 123
milhas. Agora, o que acontece? Quando temos uma recuperação judicial, essas 700 mil credores, esses 700 mil credores não podem atacar o patrimônio da empresa como poderiam fazer caso a empresa não tivesse obtido essa recuperação judicial. Bom, vamos então, para comentar essa notícia e também os efeitos que essa notícia tem no mercado, vamos chamar o nosso David Martins, especialista da Sala Invest. Muito boa tarde, David, é um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Olá, Carlos, boa tarde, Isa, boa tarde a todos que nos acompanham, é sempre um prazer estar aqui. David, analisando essa notícia que acaba de chegar, estão chegando ainda atualizações nesse momento. O que você acha que poderia acontecer com empresas do setor de turismo listadas na Bolsa? Eu penso a CVC, que ontem teve uma fortíssima alta. Todo mundo achando que quem não compra mais na 1, 2, 3 milhas vai comprar na CVC. Você acha esse raciocínio lógico? Tem sentido? Tem fundamento? Faz sentido? Tem fundamento? Ou é apenas uma esperança de poder obter mais retorno em uma situação muito complicada da própria CVC, que sabemos não está passando por um ótimo período nesse momento? Acaba diminuindo um player, né? Então, quando acaba diminuindo um player, a pessoa física, a população em geral que pretende efetuar uma viagem, vai acabar migrando por uma outra operadora. Mas muito bem comentado por ti é com relação à própria CVC, que ainda também não está essa maravilha toda, né? Ainda sofrendo desde ali da pandemia e ainda tem alguns desafios pela frente. Mas esse movimento acaba sendo natural, porque como tem muita repercussão esse tipo de notícia, esse tipo de matéria, acaba ofuscando ali para quem vai fazer uma viagem e está pesquisando por passagem aérea, por hotel, comprar no 2, 3 milhas. E eles vão acabar buscando outras companhias. Até mesmo quanto maior a empresa, muitas vezes a pessoa física acaba tendo a visão que aquela empresa maior tem um risco menor. E ela acaba migrando para a compra da sua viagem. É um movimento para a gente acompanhar. Ontem o CVC subiu muito forte, hoje já é a maior queda. Então, e essa queda de hoje reflete muito que ainda há alguns desafios pela frente na questão da companhia também. Perfeito. Agora, vamos continuando o nosso noticiário, porque o governo federal publicou nesta quinta-feira o projeto de lei que acaba com os juros sobre o capital próprio, o JCP. O texto propõe, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, o fim da dedução de juros pagos ou creditados a título de remuneração no capital próprio na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. No entanto, o projeto de lei não impede a dedução dos juros apurados para determinar o lucro real e da base de cálculo da CSLL referente ao ano calendário de 2023, ainda que pagos ou creditados no ano calendário de 2024. Ou seja, para esse ano e para o ano que vem, a situação está sob controle e o problema vai começar até 2025. Lembrando que, segundo esse projeto de lei, os juros pagos ou creditados no ano calendário de 2024 a título de remuneração do capital próprio serão sujeitos à incidência de imposto de renda na fonte. O governo, então, publicou esse PL, esse projeto de lei. Vamos ver se o Congresso vai aprovar essa mudança que deveria acabar com os juros sobre o capital próprio a partir do dia 1º de janeiro de 2024. David, o que você acha dessa medida? Faz sentido no Brasil acabar com essa figura jurídica dos juros sobre o capital próprio? Quais serão os setores e, eventualmente, as empresas mais afetadas com essa mudança? Alguns contabilistas, tenho a oportunidade de conversar, até sempre acabam abominando, né, esse JCP, fala que é uma aberração aqui contábil e não são favoráveis. Alguns setores acabam se beneficiando mais dessa questão do JCP. Eu posso até mencionar aqui o setor de telecomunicações, que pode sofrer um maior impacto com relação a isso. Mas lembrando que essa PL, ela vai para votação, tem todo um processo no Congresso Nacional, então ainda pode haver aí mudanças. Então a gente precisa acompanhar. Uma mudança que seja, de certa forma, parcial, então vamos lá, ao invés da extinção, uma diminuição na questão da utilização do JCP, por exemplo, isso pode ser muito bem recebido pelo mercado, tá? A gente não descarta essa hipótese. Mas um setor que pode sim ter uma maior volatilidade é o de telecomunicações,
que acaba se beneficiando aí desses incentivos utilizando o JCP. Então, é uma questão contábil aqui, que é muito utilizada, a gente precisa acompanhar de perto, mas quando vai para o Congresso, só depois de votado, aprovado, que a gente, enfim, consegue ter um panorama melhor, porque aquilo tudo pode mudar do dia para a noite e aí tem que aguardar os nossos congressistas. Perfeito. Isabela. A gente vai para outra pauta ainda envolvendo o governo, né? Com a volta da regra de correção automática, o piso do salário mínimo deverá ser corrigido para R$ 1.421 no ano que vem, um aumento de 7,7%. A volta da regra, que havia sido extinta em 2019, foi sancionada pelo presidente Lula no início da semana. Ela prevê que o mínimo seja corrigido pela inflação acumulada nos 12 meses encerrados em novembro. Segundo a INPC, o crescimento do PIB de 2 anos antes, né, no caso de 2024, a fórmula leva ali em conta o PIB de 2022, que cresceu 2,9%. O valor oficial de projeção para o mínimo consta da proposta da Lei Orçamentária de 2024, que será enviada hoje ao Congresso. Em termos nominais, sem descontar a inflação, o reajuste previsto é de R$ 101, uma vez que o piso hoje é de R$ 1.320. O valor definitivo depende da variação final do INPC. David, eu queria uma avaliação sua em relação ao orçamento. A gente vem falando aí desde o início da semana sobre a Haddad disse que iria ficar ali no 0 a 0, né, que todas aquelas declarações em relação ao orçamento, e a gente sabe, né, numa possível elevação de impostos com essa reforma tributária, arcabouço. Você acredita que o mercado já está precificando todas essas questões do governo? Isa, o mercado hoje, refletindo ali o dado que saiu com relação ao mês de julho, um dado bem preocupante com relação ao fiscal. Essa preocupação a gente já tinha de lançar Invest no radar, porque isso aconteceu no governo Dilma e, infelizmente, parece que vem se repetindo. Já é histórico já do PT ser um governo que, enfim, gasta muito, não tem essa preocupação com relação ao gasto público. Em consequência disso, para você controlar as contas, você precisa ter uma maior arrecadação. E essa maior arrecadação, dinheiro não vai cair do céu, vai vir através do quê? De impostos, tributação. E sendo que o aumento da carga tributária, isso impacta a vida de todos. Então, o aumento da carga tributária aumenta o custo. E aumentando o custo, com certeza a própria inflação será impactada. E a inflação impacta os juros. Então, todo esse ciclo econômico que a gente tanto menciona, e infelizmente a população que não tem acesso a uma educação financeira não consegue compreender, mas que é impactada por decisão de governo populista, acaba sendo bem prejudicial. Então, se não tiver um controle dos gastos públicos, que infelizmente a gente sabe que é muito difícil, principalmente no governo do PT, a carga tributária vai ter que ser aumentada para que feche a conta. E aí a gente está vendo uma dificuldade do governo de fechar aí esses números, para que aí sim o mercado dê novamente uma maior credibilidade para tudo que tem sido feito ali no Ministério da Fazenda. Lembrando que o Ministério da Fazenda ele é bem visto pelo mercado, de certa forma, não pelas suas ações, pelas suas atitudes, e sim por não ser tão radical. Não é que, nossa, olha que gestão interessantíssima, que propostas, que... Não, é muito pela falta de radicalismo, né, de algumas alas do PT. Isso não tem sido implementado ali pelo Fernando Haddad, mas com relação ao aumento da carga tributária, a gente sabe e a gente vem acompanhando que isso vai ter que acontecer para fechar a conta. Porque até agora a gente não vê nada sendo pautado com relação à diminuição dos gastos. Então é um ponto, sim, para a gente ficar esperto, porque isso pode impactar inflação, juros, em consequência disso, bolsa de valores. E lembrando que inflação, juros, bolsa de valores impacta a vida de todos. Inflação, custo mais alto para a gente poder, enfim, viver, para a gente poder fazer a aquisição dos nossos produtos, bens, serviços, e impacta diretamente no nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro acaba ali perdendo o poder de compra. Juros elevado. A quantidade de companhias que a gente já vem demonstrando uma preocupação com relação ao endividamento, empresas alavancadas, empresas buscando recuperação judicial, infelizmente um patamar de juros elevado, isso deve aumentar. E aquilo, bolsa vai refletir muito o investimento.
Será que essas companhias terão recurso para poder investir e gerar mais emprego, trazer um melhor resultado, até mesmo na questão de arrecadação de impostos para o país? Ou não? Todos com receio, as empresas com uma diminuição ali de valores para investimento, e isso, em consequência, o próprio resultado ali de bolsa vai acabar sendo refletido. Então, bem preocupado com relação ao fiscal. Por mais que a gente ainda tenha boas perspectivas com relação à queda dos juros, semana passada nós tivemos, não foi essa semana que nós tivemos o Campos Neto falando um pouquinho por que dos juros no Brasil é tão elevado e até esse repique que nós tivemos aí no curto prazo, porque não era tão simples assim baixar, e como muitos pensam, baixar na canetada vai salvar aí toda a questão econômica do país. Não é tão simples assim. Então, o ponto para a gente ficar esperto e acompanhar. Perfeito. Agora vamos falar da Via. A Via informou ao mercado nesta quinta-feira que engajou 5 bancos para coordenarem uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações no valor estimado de R$1 bilhão. De acordo com o fato relevante, o objetivo da oferta será captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço de capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FDIC da carteira de crediário. A oferta terá os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS Brasil, Itaú BBA e Santander Brasil como coordenadores. A Via estuda potencial um follow-on de R$1 bilhão para melhorar a sua estrutura de capital. David Martins, Via está numa situação complicada, a gente está vendo a empresa cair na bolsa continuamente. Se a gente pegar aqui no nosso profit da Neológica, as ações da Via nos últimos anos, vimos que elas passaram, né, em 2021, né, se a gente pegar as ações de 2021 até hoje passaram de R$11 por ação para R$1 por ação, mais de 90% de queda. O que você está achando das ações da Via Varejo, da antiga Via Varejo, da Via, e esse follow-on será suficiente? Será o único? Para onde vai a Via? Essa é uma boa pergunta, né? Será suficiente esse follow-on? O mercado e grande parte dos analistas acreditam que não, tá? Acredito que outros follow-ons ainda virão pela frente para poder, enfim, melhorar a estrutura de capital da companhia. A Via é uma empresa que a gente, analisando o setor de varejo impactado desde a questão do Covid, no Covid ainda tivemos ali um alento, né? Porque compra online, compra remota, isso acabou beneficiando bastante a questão do e-commerce e as empresas conseguiram ali ter um belo resultado, porém com a alta dos juros isso acaba impactando o consumo das pessoas e o varejo acaba sendo bem impactado. Além disso, a gente recentemente teve problema também com questão trabalhista e dívidas aí na casa do bilhão também de Via. Então, o follow-on, você está sendo diluído, o follow-on é um recurso que precisa porque, em alguns casos, a empresa vai desenvolver projetos para crescimento e aí o mercado pode até avaliar de forma positiva. Em outros casos, o follow-on é para a estrutura de capital, porque, enfim, a empresa está errando muito e aí precisa levantar recurso. Mas será que faz sentido eu emprestar dinheiro para quem não está sabendo tocar muito bem a operação nesse cenário adverso? Quando a gente pega principalmente um Mercado Livre, que, enfim, cada vez se destacando mais. Então eu fico com bastante receio com relação aos papéis de Via. É um setor delicado, é um setor que o mercado ainda tem a perspectiva de queda de juros, a concretização para que essas ações reajam, mas só que Via, provavelmente outros follow-ons virão. E o mercado, de certa forma, não gosta quando vai tratar com relação à estrutura de capital, diluição de investidores. Então, também um papel para a gente ficar acompanhando, observando, mas com bastante receio. Perfeito. Isabela. Notícia também da Natura, que contratou o Morgan Stanley ali para negociar a venda da marca The Body Shop. A decisão faz parte do planejamento de ajuste de balanço da empresa após a venda da Aesop para L'Oréal. O contrato com o Morgan Stanley visa explorar alternativas, incluindo venda ou entrada de investidor para a recuperação da companhia. A Natura havia adquirido a The Body Shop 6 anos atrás por cerca de €1 bilhão. E a Vale informou nesta quinta-feira que iniciou testes com a carga na primeira planta de briquetes de minério de ferro na unidade de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Segundo a mineradora, o briquete é um produto aglomerado aplicável em alto-fornos e fornos de redução direta, que contribuem para a redução de emissões na cadeia
produtiva do aço. O início da primeira planta de briquete em Tubarão está previsto para ocorrer até o final deste ano e, segundo a Vale, a segunda planta está em fase de construção e tem um startup previsto para início de 2024. Juntas, as duas unidades terão uma capacidade produtiva de 6 milhões de toneladas de briquete por ano. David, dois comentários rápidos porque vamos para o intervalo daqui a pouquinho. Vale e Natura. Vale, temos esta grande incógnita chamada China. Não sabemos se os chineses vão deixar o mercado imobiliário quebrar, como aparentemente vai acontecer na segunda metade do ano, com a quebradeira da primeira maior incorporadora chinesa, a Country Garden, mas ao mesmo tempo temos uma demanda e um minério de ferro na China que se mantém em patamares ainda sustentados. O que você está achando de Vale? É a hora de comprar, a hora de vender, a hora de aguardar para Vale, e depois Natura, que também está passando por inferno astral, que parece não ter fim, e agora acabou vendendo a Body Shop, que comprou pouco tempo atrás, poucos anos atrás. O que está acontecendo com a Natura? 5 minutinhos para o nosso intervalo. Vamos lá, começando por Vale. Vale a gente já tem comentado nos últimos programas que eu estive aqui presente, com relação ao patamar de preço, um patamar de preço interessante para quem tem uma visão para médio e longo prazo. Uma gigante, geradora de caixa, boa pagadora de dividendos. Então, para quem gosta ali de diversificação, pensa até numa renda passiva e até mesmo um ganho de capital, pensando aí para médio e longo prazo, eu acredito que nesse patamar de preço faça bastante sentido. Com essa notícia de hoje, uma notícia bem positiva, pensando até mesmo na questão de sustentabilidade, né? Então, isso traz uma pauta que sempre é muito debatida, até mesmo com os casos que aconteceram com o Vale, infelizmente, ali em Mariana, e isso traz um afago maior para a companhia em termos ESG. Então eu vejo uma notícia positiva nesse patamar de preço, um patamar interessante. Com relação à Natura, como você bem trouxe, quando a empresa faz aquisição de uma outra marca, enfim, e depois já tem a venda, é que alguma coisa não está correta no planejamento estratégico, né? Então, a Natura, a gente sabe que tem alguns desafios pela frente. Recentemente, até teve uma fala de um dos executivos da Natura falando que o lucro não seria o mais relevante, que o mais importante seriam as pautas ambientais. Será mesmo? Será que uma companhia, falando de uma empresa de capital aberto, uma empresa, enfim, que tem ali acionistas, o principal foco não seria a geração de lucro, geração de valor para aqueles investidores? É claro, sempre respeitando as questões ambientais. Mas acredito que o lucro continue ainda muito forte no capitalismo e por isso que você investe numa companhia, né? Então também é uma empresa para a gente ficar atento, porque pelo menos no planejamento estratégico estão errando em alguma coisa. Perfeito. Então, vamos para um rápido intervalo, gente. Já voltamos, que temos a nossa primeira convidada de hoje, já aos postos de combate. Mas antes disso, vamos dar uma olhada às 16 horas e 22 minutos, como está a Bolsa de Valores de São Paulo. Continua o dia de luta para o Ibovespa, queda livre, menos 1,20%, 116.125 pontos, 12,17 bilhões de reais é o volume financeiro de hoje. CVC pior do dia, menos 8,39%, Soma cai 6,06%, Dexco cai 5,88%. Vamos dar uma olhada como estão aqui também as ações que mais subiram no nosso profit da Nelógica. A maior alta de hoje é a 3R Petróleo, 2,89% de alta, a Petz sobe 2,50% e a Prio, a antiga PetroRio, 1,96%. Só tem 6 ações no total que estão subindo nesta quinta-feira. O dólar, por sua vez, voltou a subir forte, 1,60% de alta, R$ 4,95. Petrobras cai 1,87%, R$ 32,01. A Vale sobe 0,74%, R$ 65,46. E vamos para um rápido intervalo, então 2 minutinhos e já voltamos com nossa primeira convidada de hoje. Mas não saia daí porque a gente se apresenta ela daqui a pouquinho. Voltamos já já. BNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News.
BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nesse momento. São 4 horas e 26 minutos. Ainda tem 34 minutos de negociação na Bolsa de Valores de São Paulo, mas o dia é de luta na B3, menos 1,19% no Ibovespa, 116.133 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E para entender o que está acontecendo no mercado e ter um quadro mais amplo da situação, não só no Brasil, mas no mundo, vamos chamar a nossa primeira convidada de hoje, a Bruna Marcelino. Deixa eu ver se a Bruna está já aqui conosco. Bruna Marcelino, economista, sim, agora sim. Bruna, muito boa tarde, é um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Carlos, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui novamente. Prazer todo nosso, Bruna. Vamos entender um pouco melhor o que está acontecendo no mercado, iniciando com uma visão mais ampla, macroeconômica. Hoje o governo apresentou o projeto, a proposta de lei orçamentária, querem zerar o déficit no ano que vem. Esse ano já temos um déficit acumulado de quase 80 bilhões de reais, 78 bilhões até julho, mais ou menos. Estamos indo em direção de um déficit entre 1,5% e 1,8% do PIB. O que você está achando da conjuntura macro do Brasil e também da conjuntura internacional? Quanto ela influencia a situação no Brasil, com a China desacelerando, essa nova guerra fria com os Estados Unidos e recessão já agendada lá na Europa? Qual que é a sua visão macro e o que esperar para os próximos meses para o país? Vamos começar falando sobre o cenário interno, o cenário doméstico. Aqui, o dia de hoje, ele mostra que realmente a política afeta os nossos investimentos. Então, a gente vê o governo falando sobre zerar déficit primário e aí tem uma preocupação do mercado se realmente é crível essa informação. A gente tem visto vários mecanismos do governo, para colocar aumento de impostos e aí poder ter uma receita maior, mas não se fala ainda em diminuição de gastos. E é isso que tem atrapalhado bastante aí uma melhor desenvoltura, um melhor desempenho aí do nosso mercado interno. Por isso que a gente está vendo um dia aí de Bovespa bastante negativo, boa parte das ações no terreno negativo, porque o cenário macro em si, olhando por essa perspectiva aí política, ele não está tão favorável. Quando a gente olha para fora, olhando agora mais os indicadores, ontem a gente teve a divulgação do IGPM, teve deflação, e surpreendeu o IPC no mês, que teve uma deflação aí importante. E quando a gente olha Brasil frente a Estados Unidos ou mesmo frente à Europa, a gente vê que a gente continua na vanguarda de uma inflação mais controlada, Enquanto que nos Estados Unidos a gente teve hoje divulgação do PCI,
que é um indicador de inflação ao consumidor bastante acompanhado pelo Federal Reserve, ele é um indicador principal, e amanhã a gente vai ter o payroll. Então, nessa semana a gente teve dados de emprego do ADP, mostrando aí o gasto por hora do trabalhador, que foi um número que mostrou um pouco aí de retração do mercado de trabalho norte-americano. A gente teve revisão do PIB, então todos esses dados eles começaram a ajudar para que o mercado começasse a enxergar a possibilidade de uma política monetária mais dovish lá nos Estados Unidos. Então, a expectativa é que na próxima reunião do Fed se mantenha a taxa de juros no patamar atual e que se fale sobre queda de juros lá nos Estados Unidos somente a partir de maio do ano que vem. Então, a expectativa é de que os juros não continuem subindo mais esse ano lá nos Estados Unidos. E quando a gente fala de Europa, a gente teve aí um número de inflação de acordo com o esperado, né, o número mensal aí abaixo de 1%, mas quando a gente olha anualmente, ele já está aí acima de 5% de inflação, que é uma inflação bastante alta, e isso traz uma pressão importante para a Europa para que eles continuem subindo juros, né? Então, enquanto no Brasil a gente fala de queda de juros, um movimento que já começou, que deve seguir nas próximas reuniões, lá na Europa tem a preocupação ainda bastante iminente em relação à inflação, que não está controlada, e lá eles vão precisar continuar subindo os juros. Com certeza, com certeza. Agora vamos dar uma olhada nas ações. A primeira pergunta é da Isabela Takaki. Isa, é contigo. Já que você está falando lá fora, né, a questão da Vale, a gente vê a crise lá imobiliária na China, estímulos sendo dados na China, porém ainda não suficientes aí para essa crise, né? Como é que você enxerga esses efeitos da crise na China na Vale? O mesmo ponto que a gente está falando de política aqui no Brasil, tem um termo muito importante que é credibilidade, o fator importante que é credibilidade. A gente não está vendo o mercado olhando com bons olhos essa questão de vai zerar o déficit no ano que vem. Não está com essa possibilidade aí tão crível. Lá na China, eles estão desde o ano passado falando em vamos estimular a economia, a gente vai conseguir corrigir aí essas questões que estão acontecendo no enfraquecimento, né, no sistema imobiliário lá da China. E a gente não tem visto mecanismos do governo que realmente mostre essa mudança de patamar lá. Então, essa questão da crise imobiliária na China, ela continua acontecendo nesse momento, e o governo não teve nenhuma iniciativa que realmente tivesse um impacto muito grande a ponto de mudar a percepção do mercado em relação à China. Então, isso tem preocupado o Brasil também, porque aqui no Brasil nós temos empresas no Ibovespa que são bastante comoditizadas, então o enfraquecimento da economia da China acaba afetando o nosso Ibovespa também, e é por isso que a gente vê aí Vale caindo mais de 20% no acumulado do ano, mesmo sendo uma empresa que tem o faturamento dela em dólar, né? É uma empresa que tem uma geração de caixa muito forte, mas mesmo assim, com essa demanda mais fraca da China, isso acaba afetando as nossas empresas aqui também. David Martins, sua pergunta para a Bruna. Bruna, um prazer estar falando contigo, boa tarde. Bruna, voltando só com relação ao mercado internacional, você trouxe aqui um pouquinho a visão sobre Estados Unidos e comentou aí o mercado esperando que não tenha mais alta de juros, né? E aí a perspectiva de queda a partir de maio do próximo ano. Porém, se a gente for analisar a última reunião que teve, o mercado também já meio que tinha contratado, assim, não haverá mais alta de juros. E aí a inflação continuou pressionada, a economia ainda muito forte, que trouxe aí esses últimos dados até esse momento atual. Você acredita que ainda corra um risco de continuar esse movimento de alta de juros? Ou acredita que de fato agora a gente já inicia o encerramento do ciclo de alta e aí já o mercado querendo antecipar, pelo menos especulando quando iniciará esse movimento de queda de juros? E isso vai beneficiar tanto a renda variável lá, por mais que até mesmo que as empresas de tecnologias tenham subido muito forte, né? Uma certa divergência ali quando a gente fala de risco de alta de juros sobre a tecnologia, mas isso pode beneficiar e muitas empresas não andaram, porque quem puxou o índice esse ano acabou sendo, falando da S&P 500, as empresas de tecnologia. Qual que está a sua visão, assim, tanto para a Bolsa, como também com relação a esses juros, a visão de vocês? Acredita mesmo que encerrou o movimento de alta?
Se a gente for olhar pelos indicadores, né, principalmente dessa semana, que a gente teve 3 indicadores aí que vieram até abaixo do esperado, como eu falei, o ADP, a revisão do PIB, e quando a gente olha para a inflação que foi divulgada hoje, que veio em linha, né, veio no consenso de mercado, se a gente fosse olhar o cenário hoje, o cenário aí seria mais uma probabilidade de manutenção da taxa de juros. Mas amanhã nós teremos o payroll, o mercado vai estar com os holofotes em relação ao payroll, e se vier o número acima do esperado, pode mudar aí todo o cenário, né? Pode mudar aí todo o jogo e aí a gente ter uma necessidade de aumento dos juros. Então, essa semana, olhando para essa questão do cenário de juros, ele está mais em linha de vamos continuar mantendo o juro atual, nesse sentido de que os números que estão vindo da economia, tanto do emprego quanto do próprio PIB, eles estão ou abaixo do esperado ou eles estão em linha. Então, se a gente tiver algum indicador econômico que é bastante relevante para o Fed, vindo com o número acima do esperado, como o payroll amanhã, esse cenário pode mudar. Quando a gente olha para a renda fixa, a renda variável lá nos Estados Unidos, a gente teve uma alta das treasuries, né, que vem acontecendo desde o ano passado, acompanhando aí a taxa de juros americana nessa política mais contracionista. Isso fez com que hoje a gente já tivesse o fechamento aí do ouro, e aí ele teve uma queda de 2%, mais de 2% nesse fechamento do mês de agosto, e isso é por conta, é um impacto, né, desse aumento que a gente tem visto aí em relação às treasuries. O ouro acaba sendo até um hedge, né? Quando a gente tiver diminuição das treasuries, pode ser que o ouro tenha aí uma reversão. Quando a gente olha em renda variável, exatamente o que você falou, quando a gente passa a olhar quais são as ações que mais subiram dentro do S&P, a gente vai ver que são as empresas de tecnologia e de um nicho específico, que são as empresas de inteligência artificial, né, que estão aí mais vinculadas à inteligência artificial. Então, essa alta do S&P que a gente tem visto esse ano, mesmo com política monetária mais contracionista, ela tem sido por conta de fatores microeconômicos de um setor em específico. Quando a gente olha para grande parte das empresas aí do S&P, o cenário acaba sendo um pouquinho diferente. E isso acontece porque quando a gente tem aumento dos juros, isso aconteceu no Brasil, né, nesse movimento de aumento dos juros, a gente teve uma queda aí do Ibovespa, tanto que a expectativa do mercado é que quando começasse a cair os juros no Brasil, a gente tivesse aí um upside grande do Ibovespa. Ele ainda não aconteceu, o mês de agosto foi um mês bem difícil para o Ibov, né? A gente só teve 5 altas, mas é importante frisar aqui que a gente teve um fluxo de capital estrangeiro bastante negativo nesse mês de agosto. Um fluxo que estava vindo bem positivo no ano, ainda segue positivo no ano, tá? Em torno de 20 bilhões, mas nesse mês de agosto eles tiraram 12 bilhões e meio até o dia 29. Então o capital estrangeiro saiu bastante aqui da Bolsa, olhando para o cenário como um todo, e porque o investidor estrangeiro ele vinha comprando Ibovespa desde o início do ano, desde os 100 mil pontos, então em algum momento ele também ia fazer aí ele ia colocar esse lucro aí no bolso. Então, uma explicação para a gente ver esse Bovespa bastante sofrido nesse mês de agosto, além de ser a questão política, é também o investidor estrangeiro reembolsando aí parte dos lucros que ele teve ao longo do ano no Ibov. E falando um pouco de Bovespa, Bruna, hoje a gente tem a pior do dia, né? Como estamos vendo aqui no nosso profit da Nelogica, é a CVC, perde 8,76%. Ontem foi a maior alta do dia, chegou a beirar os 18% de alta. CVC que evidentemente está se beneficiando, ou os investidores esperam que possa se beneficiar da recuperação judicial da 123 milhas, que não é a única recuperação judicial desse tipo de empresa. Lembramos que há poucas semanas atrás ocorreu o mesmo caso com a Urb, né, antiga Hotel Urbano, e outras empresas também que atuam nesse específico setor, né, de passagem muito baratas ou uso de milhas para comprar passagens, podem ter o mesmo destino. Você acha que o mercado está certo quando acha que a 123 milhas poderia ser o fim da 123 milha poderia ser uma vantagem para a CVC? Ou a CVC tem problemas tão graves intrínsecos que dificilmente vai se recuperar, mesmo obtendo os clientes da 123 milhas e de outras empresas parecidas? Vamos trazer de novo, né, esse fator da credibilidade. Quando a gente olha para o 123 milhas, ou mesmo para o Urb que você comentou, elas são empresas que são do meio digital.
E aí, quando você tem algum problema, você tem que ligar para a central de atendimento, às vezes você não consegue conversar com ninguém. É um pouquinho diferente do negócio da CVC. Além dele ter o meio digital, ele também tem o meio físico. Então, você tem uma loja lá que você conhece há muitos anos, mais tempo até do que 123 Milhas e essas outras empresas aí digitais. Então, isso traz uma confiabilidade um pouco maior para o consumidor. E a gente tem que lembrar que estamos nesse movimento, né, de queda de juros que só começou e ele deve acontecer aí até o final do ano, na política monetária mais expansionista aqui no Brasil, e isso acaba estimulando o turismo. Além da questão, né, da gente ter passado pelo período da pandemia, de muita gente não ter conseguido fazer viagens aí ao longo do tempo, e aí tá represado isso, né, e agora tem uma demanda aí mais forte, só que aí as pessoas, ou elas fazem a compra diretamente, né, vão lá, escolhem os hotéis, escolhem as passagens aéreas, compram direto da companhia, ou elas vão usar uma agência de viagem. Nesse momento, com todos esses rumores, o que a gente tem de efetivo é a recuperação judicial aí da 123 Milhas, isso acaba respingando em outras empresas que são concorrentes do mesmo tipo no campo digital, e aí isso acaba ajudando uma empresa como a CVC, que é consolidada aí no mercado e que o consumidor está aí mais acostumado e ele tem uma loja física para ele ir se ele precisar. Perfeito. Isabela. Um pouquinho de Via, a gente falou mais cedo que ela está fazendo follow-on. Eu queria entender a sua visão sobre a companhia, a questão também dos juros mais altos, que acaba afetando as varejistas aqui no Brasil e o setor como um todo. Quando a gente olha para as empresas varejistas, né, elas sofreram bastante com esse movimento de juros, de aumento dos juros que a gente teve da Selic, e não só aumento dos juros, como a manutenção no patamar aí dos 13,75 durante algum tempo. Então, isso atrapalha as empresas que têm um alto endividamento, isso atrapalha as empresas que têm margens mais apertadas, né, porque se a gente parar para pensar, empresas como Via, como Magazine Luiza, elas estão intermediando outros produtos, né, de outros fornecedores, então ela ganha ali uma margem, um spread sobre aqueles produtos, então às vezes se tem margens mais apertadas, acaba atrapalhando também. E quando a gente fala de diluição do capital, de quem é atualmente investidor, né, a gente já teve um comentário aí sobre Via hoje, isso acaba atrapalhando as ações, porque você está diluindo o capital, aquele investidor que teve a ação, uma desvalorização da ação ao longo do tempo, talvez ele não está tão adepto a fazer essa subscrição nesse momento, então ele vai ter aquele capital dele diluído, então isso acaba atrapalhando aí a perspectiva em relação à empresa. Perfeito. Última pergunta, David Martins. Bruna, gostaria que você comentasse um pouquinho, olhando o nosso Ibovespa, né? Você trouxe aqui alguns comentários também sobre a questão dos juros impactando até mesmo nesse mês de agosto com relação ao fiscal, entre outros pontos. Acredita que teremos ainda um segundo semestre positivo? Vocês estão mais otimistas? Algum setor que tenha ficado para trás, que tem boas perspectivas, até mesmo com a concretização da queda de juros, se de fato acontecer, a gente está vendo o fiscal aí apertando um pouquinho. Então, qual a visão de vocês aí para o Ibovespa e alguns setores ou alguns papéis que ficaram para trás e os investidores podem aproveitar e utilizar essa pichincha aí para montar posição? Bom, quando a gente olha para esse início de queda da própria Selic, a expectativa é de que o Ibovespa já fosse andar logo que tivesse essa sinalização de que o juro ia cair e que ia continuar caindo nas próximas reuniões. Não foi o que a gente viu, né? Como a gente acabou de falar, o mês de agosto foi um mês bastante difícil para o Ibovespa, mas pelo outro lado, se tivesse subido de uma vez, e isso ficaria mais difícil de ter pontos de entrada aí nos papéis para o investidor pessoa física, porque ele acaba olhando o que está acontecendo no mercado para depois ele acabar entrando e fazer a compra aí dos papéis. Então, às vezes, ele acaba perdendo esse time. O que pode acontecer nesse momento é que, já que não veio de uma única vez, ele vira aos poucos, até porque a gente está falando olhando não só o cenário Brasil, né, que a gente tem essa perspectiva de queda dos juros, mas a gente tem que olhar lá fora. Então, China não está conseguindo reativar a economia como deveria, porque não tem... A política fiscal lá não está tão agressiva como deveria para ter uma retomada do setor imobiliário chinês. Do outro lado, a gente tem Estados Unidos, que ainda está na dúvida se vai continuar mantendo os juros ou se pode acontecer de ter alguma surpresa em relação aos indicadores e ter que continuar subindo os juros. Então, tudo isso acaba atrapalhando a gente ter uma retomada mais forte do Bovespa. Mas à medida que a gente tiver uma queda da Selic, isso vai começar a trazer uma
vai tirar a atratividade da renda fixa, né? A gente já não vê mais papéis de título de crédito privado pagando IPCA mais 7, o IPCA mais 5, daqui a pouco o IPCA mais 4 vai ser o novo normal. E isso vai trazendo mais atratividade para a renda variável do que para a renda fixa. Aí a gente vai ter, ao longo do tempo, essa migração, né, de renda fixa para renda variável. Quando a gente olha para os setores de consumo, eles vão se beneficiar, setor imobiliário também, de construção civil, porque vai acabar diminuindo a taxa de juros, isso diminui também o custo de financiamento imobiliário, e as próprias small caps. No caso das small caps, é necessário ter um estudo maior em relação ao nicho de mercado de cada uma delas, né, porque elas são mais influenciadas pelo nicho de mercado delas, pelo setor em específico, do que pelo cenário macro. E aí essas empresas de crescimento, né, com queda da taxa de juros, elas podem ter aí uma recuperação aí mais forte, olhando para esse último quadrimestre, né, esses últimos 4 meses que a gente tem ainda desse ano no Ibovespa. Bruna, último ponto também queria te perguntar, falando sempre da questão macro, para completar o nosso raciocínio. O governo vai apresentar nesta quinta-feira, vai publicar nesta quinta-feira, estava dando uma olhada aqui no site do governo federal, do Ministério da Fazenda, MPs e PLs com foco na tributação de empresas, né? Falando agora, voltando ao nosso assunto inicial da questão do déficit previsto para esse ano. Temos isso e hoje tivemos o anúncio também do possível fim dos juros sobre o capital próprio. Você vê o risco de algum setor específico na Bolsa, alguma empresa que é listada, algum papel poder sofrer com esse aumento da carga tributária, considerando que no ano que vem também começará a transição para a nova reforma tributária, novo regime tributário que vai penalizar especialmente o setor de serviços, reequilibrando ou aumentando a carga tributária para os serviços. Como que você vê o efeito desse conjunto de fatores na Bolsa e em setores específicos? Aumento da carga, fim dos juros sobre capital próprio e reforma tributária que vai entrar em vigor no ano que vem. Bom, eu acho que o ponto que a gente pode frisar aqui, né, quando a gente fala sobre juros sobre capital próprio, a gente sempre lembra dos bancos, que os bancos fazem bastante uso do juros sobre capital próprio como uma distribuição de proventos. Tanto que ontem a gente teve queda aí dos principais bancos por conta desses juros sobre o final, né, não ter mais o juros sobre capital próprio, mas hoje o governo falou que ele iria olhar caso a caso e aí a gente já viu aí uma recuperação melhor. Então, essa questão do juros sobre capital próprio era para ser de uma vez, era para afetar todo mundo, mas agora o governo decidiu que vai olhar caso a caso. Então, quando a gente vê informações desse tipo, né, o governo fala uma coisa, daqui a pouco ele, bom, veja bem, vamos olhar para as especificidades, né? E aí isso traz um pouco menos de credibilidade para falar, realmente o déficit vai ser 0 no ano que vem. Então, o déficit para ser 0, você tem que cortar despesa, você tem que aumentar impostos, e aí é isso que o mercado está analisando, quais são os movimentos que o governo está fazendo para que ele consiga chegar mais próximo desse objetivo. Pois é, né? De fato, a situação bastante complicada. Estou dando uma olhada aqui com a ministra Tebet, que falou que o orçamento vai ter um déficit 0, mas que, abre aspas, o futuro a Deus pertence, fecha aspas. Então, esse é o nível do debate que estamos tendo nesse momento exato lá em Brasília. Muito obrigado, Bruna Marcelino, economista, por ter estado conosco hoje. Sempre um prazer tê-la aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Bruna. Obrigada, Carlos. E vamos dar uma olhada como está o mercado nesse momento. Daqui 13 minutinhos a bolsa fecha e tudo indica que vai fechar em queda, menos 1,34%, 115.964 pontos. CVC cai 8,39%, Grupo Pão de Açúcar 6,44% e Dexco 6,71%. O dólar está voltando a subir nesta quinta-feira, sobe forte 1,56%, R$ 4,94. A Petrobras cai 2,02%, R$ 31,96 para a empresa petrolífera. Vale sobe 0,75%, R$ 65,47. A Vale é uma das poucas empresas que sobe ainda. Hoje temos 6 empresas agora, 6 empresas que estão
estão subindo nesta quinta-feira. Pets ganha 3,65%, a 3R 2,86%, a PetroRio 2,16%. Isabela Taká aqui, giro de mercado lá fora, como está Wall Street, também petróleo e o minério de ferro. Nesse momento, Dow Jones com queda de 0,29%, SP 500 uma leve alta de 0,08%, quando a gente abriu estava estável, e Nasdaq com 0,45% de alta. Agora o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, já temos o fechamento aí com vencimento de novembro de 2023, com alta de 1,74% aos $86,72, Carlos. Vamos para um rápido intervalo, gente, já voltamos, daqui a pouquinho teremos mais convidados aqui no Closing da BMC, então 2 minutinhos, não saia daí, voltamos já já. BMC News, informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News, informação que gera valor. Beyond. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. BMC News, informação que gera valor.
BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento são 4 horas e 54 minutos e a Bolsa fechou em queda. Está terminando os últimos instantes de negociação. Menos 1,39%, 115.906 pontos, 13,97 bilhões de reais. É o volume financeiro. CVC é pior do dia, menos 9,12%. Grupo Pão de Açúcar, 6,25%. Alpargatas perde 5,78%. Dia de luta hoje para a B3 e para o Ibovespa. E para entender melhor o que está acontecendo, vamos chamar o João Daronco, analista de investimentos da Suno Research. João, muito boa tarde, sempre um prazer ter conosco aqui no closing da BMC. Uma boa tarde, Carlos, uma boa tarde a todos da BMC, é um prazer estar aqui. Sempre um prazer revê-lo, João. João, dia complicado para a Ibovespa. Esse agosto foi uma carneficina para a Bolsa, né? Gringos saindo, Bolsa caindo. Tivemos várias ações que despencaram, como por exemplo a CVC hoje. Primeiramente, antes de entrar no mérito de cada papel, o que você achou desse mês de agosto no Ibovespa? É só um mês específico do ano, porque tem férias no hemisfério norte, a volatilidade é baixa, etc., ou é o começo de um declínio que a gente tem que aguardar até o final do ano? Qual que é a sua opinião? Acho que foi muito um mês de correção, tá? A gente vem de meses de forte crescimento na Bolsa, forte valorização, desde abril, pelo menos, onde a gente teve um fechamento da curva de juros futura, e com isso, grande parte dos investidores entraram dentro da Bolsa brasileira, né? Então a gente teve vários meses consecutivos de alta rentabilidade. Acho que agosto é muito mais um mês de segurar um pouco o otimismo, uma certa correção, do que uma mudança de rumo ou algo nesse sentido. Perfeito. Agora, vamos analisar um pouquinho os papéis também, para ver o que está acontecendo. Eu queria começar falando de commodities. A Vale e a Petrobras estão tendo uma volatilidade bastante intensa. A Petrobras mantém os seus R$30, a Vale está sofrendo um pouco mais, mesmo se no final do mês deu uma segurada com a expectativa que lá na China a gente tenha um aumento dos incentivos públicos para tentar segurar o setor de construção civil. O que você está achando do setor de commodities na Bolsa, principalmente petróleo e minério de ferro? Depois a gente fala com mais calma também do setor agro. Tá. Sobre petróleo, inicialmente, eu acho que é um bom setor, ele deve performar bem nesse segundo semestre, não à toa. A Petrobras está no seu all-time high, né? Quando a gente ajusta a cotação a dividendos, a gente vê que a empresa está no maior preço histórico, né, da sua cotação. Então, acho que commodities ligadas a petróleo bastante positivo. A gente tem alguns gatilhos nesse segundo semestre que devem manter o Brent em patamares bastante altos, próximos de 75, 80, 85 dólares, como está sendo cotado atualmente. Tá? E aí, só para citar alguns desses fatores, estaria falando de uma sazonalidade positiva no hemisfério norte. Geralmente, no segundo semestre, há um consumo superior de energia, combustíveis do que no primeiro semestre. Então esse é o primeiro. Você tem um corte da OPEP+, possivelmente, que deve pressionar a oferta, e a China, na minha visão, ela pode surpreender positivamente, tá? Acho que surpreender negativamente é mais difícil, porque ela já vem com pessimismo embutido ali dentro. A minério de ferro, acho que sofreu bastante nesse primeiro semestre, segundo semestre ainda bastante incerto, né? A gente tem alguns indícios de crise imobiliária chinesa que podem ainda machucar um pouco esse minério de ferro, então, no curto prazo mais difícil, acho que no longo prazo ele se recupera. Entretanto, o mercado já penalizou bastante a Vale, por exemplo, tá? Então, acho que essa é a minha visão para essas duas grandes commodities brasileiras. Perfeito. Isabela Takaki, sua pergunta para o nosso João Daronco. Você que acompanha também o setor agrícola, queria saber a sua visão. A gente tinha uma expectativa aí no início do governo, né, uma expectativa não muito boa em relação ao setor agrícola. Tiveram alguns estímulos, porém não tanto quanto o governo passado, né? Qual que é a perspectiva que você vê para o setor agrícola, contando também com as entre-safras? Como é que está o setor e qual especificamente seria mais rentável ali? Qual
no nicho do setor agrícola? Qual que você indicaria? Tá, assim, um comentário um pouco pessoal, tá? Mas eu entendo que o agro ele vai bem independente do governo, ele vai bem por conta própria, né? E ele tem um congresso muito forte, então isso blinda bastante o setor. Eu acho que o investidor que busca empresas do agro, ele tem que ter esse discernimento para conseguir separar o que é ruído de o que muda fundamento mesmo, tá? Dito isso, eu vejo que o setor ele vem numa safra muito difícil. Essa última safra foi muito, muito difícil, porque você teve insumos subindo ao longo do ano passado por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, enquanto os preços caíram no momento da venda, né? No momento da comercialização, o preço de soja e milho caíram bastante. Então a margem do agricultor foi bastante apertada. Para essa próxima safra, você não deve ter uma recuperação tão forte nos preços, não é isso que a gente vê, porém os insumos caíram de forma significativa. Então as margens voltam para patamares mais saudáveis. Essa é a minha leitura, tá? Acho que o ano passado foi um ano muito atípico. Para os próximos, a gente deve ter uma melhora significativa do setor. E aí, sobre qual que é o segmento que eu mais recomendaria o investidor olhar, eu gosto muito, quando a gente pega a agropecuária, né, a gente tem o agroagrícola e a pecuária. Desses dois, eu prefiro muito mais o agro, tá? Eu acho que o segmento agrícola no Brasil tende a crescer muito. Existem algumas perspectivas de que a área plantada de soja, nos próximos 10 anos, nas próximas 10 safras, deva crescer algo como 20%. Com a área plantada crescendo, você deve ter um aumento da necessidade de insumos, por exemplo, né? Então, insumos, para mim, é um segmento que deve crescer a sua demanda e é um segmento que deve se consolidar. Então, tá aí um bom segmento, acho que o investidor deveria olhar. E aí, dentro de insumos, existem vários tipos. Existem os defensivos, os fertilizantes, as sementes, né? Dentre esses 3 grandes grupos, eu acho que semente é um nicho que possui maior resiliência, porque você não pode errar o tipo de semente. Se você errar o tipo de semente, você prejudica a rentabilidade da sua safra, e a sua safra é o seu salário no final do dia do agricultor. Então, dentro do nicho de insumos, eu gosto bastante, especificamente de sementes, tá bem? Perfeito. David, sua pergunta para o nosso João. Olá, João, boa tarde, prazer estar falando contigo. João, dentro dessa linha do próprio segmento agro, algumas questões. Com relação à infraestrutura aqui no Brasil para o segmento, a gente sabe que o agro ele é responsável por um percentual relevante do PIB, é um setor que, enfim, tem uma força até dentro do Congresso, como você mencionou, mas quando a gente vai olhar a questão do escoamento, né, da produção, a falta de infraestrutura, até mesmo se a gente for analisar com relação às rodovias, hidrovias, ferrovias, em todos os aspectos. E até mesmo com relação aos silos, né, para você guardar, enfim, estocar. Como é que você tem visto com relação ao investimento em infraestrutura para que, de fato, o agro consiga concretizar esse crescimento que você trouxe, né? Qual seria a perspectiva mais olhando o agro, mais de acordo com a infraestrutura atual e a perspectiva de uma melhora de infraestrutura no Brasil para que o agro apresente um resultado cada vez melhor? Acho que esse é um ponto muito bom, tá? Muito, muito bom mesmo, porque ele é um problema muito grande. E só para ilustrar o tamanho desse problema, existem algumas estimativas do Conab que demonstram e mostram que existe uma perda de 20% a 30% da produção brasileira só por conta da logística. Então, a cada 1 tonelada que você produz, você está perdendo basicamente 25% dela, 250 quilos. Você está perdendo de produção por conta da logística. E essa logística, ela está, e aí grande parte dessa perda está fora da fazenda, né, depois da porteira, porém, dentro da porteira a gente também tem algumas perdas por conta da falta de armazenagem. E esse é um problema muito grave do Brasil e é crônico, tá? Acho que não tem uma solução simples. Quando a gente pega as últimas décadas, a gente vê que investimento público em rodovias, por exemplo, tem caído muito e hoje não são feitos investimentos necessários nem para manter, só para cobrir a depreciação dessas rodovias.
quase 2/3 das rodovias brasileiras, elas não estão em estado adequado. Elas estão em estado péssimo, regular ou ruim, né? Então, a gente tem um problema muito, muito grande no Brasil, e a iniciativa privada deve entrar nisso com força nos próximos anos, como já tem entrado, né? E aí a gente pode separar alguns tópicos aqui. Dentro da porteira, silos, sistemas de armazenagem que foi comentado, né? Acho que tem grande oportunidade aí. O Brasil tem uma grande empresa, que é a Kepler Weber, negociada em bolsa há várias décadas, tá? Quando a gente pega a capacidade de armazenagem de grãos do Brasil, desde 2013 e 2014, ela vem se mantendo com um crescimento muito pequeno por conta de menores investimentos, né? Enquanto a produção agrícola cresce a dígitos bem elevados. Então, com a produção agrícola crescendo muito mais do que a armazenagem, você começa a abrir um gap, que é esse déficit de armazenagem que o pessoal chama, né? Você perde produtividade com isso, acho que vai ter uma grande oportunidade aí para os próximos anos. Quando a gente está falando logística, de transporte, a questão de ferrovias do Brasil, por exemplo, é uma questão histórica, que vem desde a década de 60, 70, que eram feitos investimentos e a partir do governo militar a gente não viu mais andamento, que começa a retomar agora com a Rumo, por exemplo, né? Então, acho que existem grandes oportunidades aí, é uma dor muito grande, mas não é uma solução simples e não é uma solução de curto prazo. É algo que deve demandar um certo tempo, muito mais do que tempo, um certo investimento, e algumas empresas podem e devem ganhar muito com isso, porque vai se abrir uma janela de oportunidades. Agora, só para entender nesse ponto, João, porque é interessante, essa questão da logística. Temos empresas como a Kepler Weber, por exemplo, que é uma empresa que poderia resolver parte do problema criando silos, né, em fazendas ou em localidades específicas para armazenar esses grãos. Mas os produtores rurais brasileiros, as empresas, né, as cooperativas, atividades que operam no setor agro, tem, primeiramente, a capacidade financeira de adquirir esse tipo de silo e, em segundo lugar, eles entendem a importância, é uma questão até psicológica, né? Entendem a importância de ter esse instrumento dentro da própria propriedade ou simplesmente tem a maioria das produções rurais brasileiras, da produção agrícola brasileira, não tem essa consciência da importância de uma, até diria, profissionalização, né, do trabalho de produção e escoamento de grãos. Eu acho que o composto é um pouquinho de cada, tá, Carlos? Se a gente for pegar, por exemplo, a questão de capacidade de pagar, é complexo porque um silo é um produto muito caro, né? A gente está falando de alguns milhões de reais para fabricar um silo, né? Para você comprar um silo. Então, você precisa de algum tipo de linha de financiamento. No Brasil, a principal linha de financiamento é o PCA, Programa para Construção de Armazéns. Ele é oriundo do Plano Safra, então você tem essa certa dependência por linhas de crédito. Isso tem mudado um pouco, até mesmo com o Fiagros, né, mudando um pouco essa base de funding, mas ainda assim é necessário linhas de crédito aqui no Brasil por ser um produto com ticket bem elevado, né, para o produtor rural, para cooperativas, tradings, etc. Então, tem uma parcela dessa questão de financiamento. Esse financiamento, como eu mencionei, 2013 para 2014, a gente falando de 4, 5 bi, ele caiu pela metade, de 2014 para 2015 ele caiu pela metade de novo, né? Então ele caiu 75%, o tamanho dessa linha de financiamento caiu 75% em 2 anos, em 2 safras, né? Desde então começou a se recuperar nos últimos 2, 3 anos, ainda a gente não está num patamar sustentável. Eu acho que essa linha precisaria crescer ainda mais, tá? Existe sim também uma questão cultural dos agricultores de não gostarem ou não quererem fazer esse tipo de investimento. Entretanto, com a profissionalização do campo e com os silos ganhando cada vez mais tecnologia embarcada, você tem um investimento que faz sentido para o agricultor, né? E aí, como é que eu posso trazer isso para vocês terem uma ideia? Para você vender um grão de soja, por exemplo, você vende ele com uma umidade específica. Você precisa, por exemplo, de X% de umidade naquele grão para você comercializar ele. Se você vender com uma umidade acima do X, você ganha um desconto, você vai vender esse grão com desconto. Então, você está perdendo dinheiro. Se você vender abaixo, você está vendendo um grão mais seco, ou seja, ele pesa menos,
e você está deixando dinheiro na mesa. Hoje, os silos você consegue controlar a umidade desse grão. Se o grão estiver muito seco, você consegue aumentar a umidade dele para aumentar o peso dele, né? Se o grão estiver muito úmido, você consegue secar ele e não perder esse desconto. Então, os silos começam a se tornar também, já eram, tá? Mas eu acho que ganham esse apelo ainda maior de se tornar algo rentável que traz dinheiro para o agricultor. E quando é algo win-win, onde todo mundo ganha, é um ecossistema muito mais virtuoso para se aflorar dentro do agro, tá? Dentro do campo. Então, acho que é essas duas questões. Mas as duas bem endereçadas. Claro, não, é muito claro, é evidente que são entrelaçadas. Isabela, sua pergunta. Eu queria falar agora do setor de construção civil, né? A gente observou ali desde o início do ano que o setor estava descontado na Bolsa devido aos impactos da Selic mais elevada. Você acredita que os dividendos de construtoras seriam os novos dividendos ali de commodities, né? A gente vê que é um setor cíclico. A construção civil deve se beneficiar a partir de agora dessa queda aí maior da Selic? Boas perguntas. A primeira questão, eu não vejo as incorporadoras pagando dividendos de forma consistente, muito por conta da forma que é feito o seu fluxo de caixa, da forma do fluxo de caixa que essas empresas têm. Elas têm um grande desembolso inicial, que é a compra de terreno, depois elas têm que construir toda a obra e só no final é feito o repasse. Então, não vejo estruturalmente essas empresas pagando bons dividendos. Tá? Sobre a queda da Selic, deve beneficiar e muito as incorporadoras, por conta principalmente de uma métrica chamada affordability, né, que tem uma relação com o poder de compra dos clientes, o tamanho do bolso do cliente. Então, quando você tem um aumento da taxa de juros, você tem um aumento da parcela e, por consequência, você tem um aumento da necessidade salarial desse cliente, né? E se você aumenta a necessidade salarial, uma pessoa que ganhava 3 salários, agora muitas vezes não pode mais ser seu cliente porque a taxa de juros subiu. Você vai ter que pegar uma pessoa que ganha 5, 6 salários mínimos para poder vender esse apartamento, financiar e tudo mais. Então, sim, a taxa de juros deve beneficiar essas empresas no curto prazo, no médio prazo, com essa queda. A gente teve também mudanças importantes no programa Minha Casa Minha Vida, que era Minha Casa Minha Vida, se transformou em Casa Verde e Amarela, agora Minha Casa Minha Vida novamente. A gente teve mudanças relevantes que impactaram as incorporadoras que trabalham no segmento econômico, porém eu sinalizo que o mercado já precificou esse movimento, né? Não à toa que as incorporadoras, grande parte delas, dobraram a sua cotação, se valorizaram mais do que 100% desde o início do ano. Então o mercado já precificou grande parte dessas mudanças, já precificou essa queda na taxa de juros, tá? Perfeito. Última pergunta para o nosso David Martins. Gostaria de saber um pouco mais sobre o setor de bens de capital. O que você tem visto sobre a metalurgia? Até mesmo a gente pode falar ali de Tupi, que saiu informação essa semana com relação ao seu conselho de administração, o impacto que isso traz ali para os acionistas, para os investidores. Qual que é a leitura que você tem visto, tanto do setor como específico esse caso de Tupi? Vamos dar, só antes que o João responda, vamos só dar posicionamento para o nosso público, né, que estava falando, David, que a Tupi teve 2 conselheiros que foram nomeados por parte do BNDES, que tem 2 cadeiras, né, no Conselho da Tupi, e são a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, que nenhum dos dois tem experiência nem em conselhos de administração, muito menos em conselhos de empresas siderúrgicas, metalúrgicas, aliás, de precisão como a Tupi, né? Então, só para complementar para o nosso público. João, por favor. Sim, não querendo fazer juízo de valor sobre a indicação dos membros, nem nada do tipo, mas o que eu vejo, em alguns pontos interessantes, é que dada a estrutura de capital que a Tupi tem hoje, uma questão ligada à corporation, você tem uma grande atuação da diretoria. Então a diretoria ela tem um peso muito relevante lá dentro, né? Não é tão simples assim trocar essa diretoria. Então, com esse ponto e olhando quem são os diretores hoje da Tupi, me traz uma certa tranquilidade, né? Acho que é um sinal que o investidor tem que ficar de olho. A Aniele, muito mais ligada a questões sociais, pode agregar lá dentro questões ligadas a ESG, principalmente o S, na minha visão, tá?
Lupi teve seu passado já com o PDT, talvez trazendo um pouco mais questões trabalhistas, mas eu não vejo eles agregando de uma forma técnica muito grande. Entretanto, eu entendo que o corpo atual da empresa já faça jus a isso, já consiga suprir essa necessidade. Então, assim, acho que no curto prazo deve ter uma perda, talvez, do corpo técnico, mais voltado para a siderurgia e tudo mais. Entretanto, quando a gente pega hoje o time composto pela Tupy, me parece que é o suficiente para tocar bem a empresa. E quando a gente fala de bens de capital no Brasil, acho que é um movimento bem positivo. Tá? O Brasil ele tem se destacado, acho que algumas empresas que ganham relevância, a própria Tupy, né, a própria Leve, tem ganhado muita força. Por quê? Basicamente, a Europa ela tem feito um movimento de eletrificação da sua frota. Né? E aí, com o movimento de eletrificação da frota, você tem alguns produtos que deixam de ser interessantes serem produzidos, como o caso do motor. Né? Se você tem uma frota eletrificada, não faz mais sentido você fabricar motor a combustão. Entretanto, existem países que esse movimento de eletrificação da frota vai demorar para acontecer, como é o caso do Brasil, América Latina, e acaba que em algum lugar você vai ter que produzir o motor. E aí a gente está vendo um movimento de internalização da produção no motor brasileiro. Né? Isso deve abrir oportunidades, tá? Tanto para a Leve quanto para outras empresas, de fazerem e suprirem essa demanda que antes eram supridas pela Europa e agora, com mudanças estruturais, não vão mais ser supridas por ela, vai abrir uma certa janela de oportunidades em outros centros. Tá? Acho que o Brasil pode ser um importante país construindo um hub, por exemplo, para fornecimento de motores de combustão para o mundo. Então, acho que é um movimento bastante importante, acho que o Brasil tem bastante para surfar, colher bons frutos, né, nos próximos anos para bens de capital. O segmento foi um pouco machucado por conta da crise de semicondutores, voltando agora com uma maior força. Gosto bastante do setor. Ô, João, só aproveitando, então, complementando, quando você traz com relação ao motor de combustão, o posicionamento da WEG, você acredita que pode não se beneficiar, de acordo com isso que você trouxe? Sim, o que acontece é que eu vejo a WEG, e é engraçado, né? A WEG é uma empresa familiar que possui um posicionamento global. A gente já viu WEG fazendo campanha com Tesla, com as demais empresas do mundo. Então, eu acho que a WEG, por ela estar exposta a esse mercado global, ela já tem esse ganho de relevância, tá? O Brasil trazendo esse tipo de produto, internalizando a produção desse tipo de produto, eu acho que pode ser sim um ganho para a WEG, mas marginal, dado que ela já supra essa demanda global. Diferente de outras empresas, por exemplo, a Leve, que eu já mencionei, né, ela acaba por não ter essa atuação global muito forte. E aí, quando você traz isso para o Brasil, você traz um produto que ela forneceria para perto dela. E aí ela tem uma certa vantagem para fornecer esse produto que ela não tinha quando esse produto era produzido na Europa. Então, para a WEG, eu acho que o ganho é marginal. Tá? Perfeito. João, última pergunta, setor bancário. Eu queria te perguntar, o que você está achando dos bancos agora com o fim possível dos juros sobre capital próprio? O governo quer eliminar essa possibilidade de distribuição de proventos por parte dos bancos. Qual é a sua visão sobre o setor bancário? Inadimplência também ainda um pouco preocupante e juros em queda. O que você acha? Vale a pena ficar de olho em algum banco ou é um setor que, por enquanto, não vale a pena para o investidor pessoa física? Eu acho que sempre vale a pena olhar banco, tá? É uma vocação brasileira. Quando a gente pega as principais ações em relação a desempenho, Itaú, na minha visão, é uma das que principal performou ao longo da década do plano real. Existem algumas outras ações que me parecem interessantes, principalmente pelo preço que você está pagando por ela. Porém, a questão relacionada a juros sobre capital próprio é muito crítica, porque isso pode aumentar bastante a base de cálculo do imposto, e o setor bancário é um dos segmentos que mais paga imposto no Brasil, né? Poucas pessoas sabem, mas o setor bancário é um dos setores que apresentam uma alíquota mais elevada. Então, acho que o corte, o fim do juros sobre capital próprio pode prejudicar bastante esses bancos, né?
Entretanto, eu não tenho uma visão muito clara ainda sobre se isso vai passar sem uma contrapartida, tá? Porque o setor bancário, da mesma forma que ele é muito relevante para o Brasil, ele é muito forte politicamente, né? Existe uma associação ali atrás que consegue fazer muito jogo político e é aquela questão lá de que eu vou te dar um pouquinho, mas também você tem que me ceder um pouco. Então, na minha visão, banco sim, acho que o investidor deveria olhar, tem algumas oportunidades da Bolsa, na minha visão, tá? Tomar cuidado sobre as questões de juros sobre capital próprio, porque pode ser game changer para os bancos, principalmente olhando downside, pode ser bem prejudicial, porém acho que não deve acontecer só a extinção do JCP sem alguma contrapartida. Acho que a gente deve ter alguma contrapartida ainda, tá? Mas você não acha que, só para terminar, 2 minutinhos, você não acha que o governo, além do fim do JCP, vai impor uma tributação em cima dos dividendos, criando sérios problemas para, não só o setor bancário, mas para todo o mercado financeiro, já que está desesperado para tentar fechar as contas no 0 a 0? Me parece ser difícil passar um aumento de tributo sem ter algum tipo de compensação com uma diminuição da alíquota efetiva, algo nesse sentido, tá, Carlos? Então, é sempre uma negociação, né? O governo vai trazer a proposta dele, muito possivelmente ele vai colocar a proposta lá em cima, vai chegar no Congresso, pode ser cortada e aí diminuindo para chegar num patamar de equilíbrio entre o segmento corporativo e o governo federal, tá? Então, na minha visão, a gente deve ter inicialmente a conversa deve ser mais calorosa, com dividendos mais elevados, uma tributação dos dividendos mais elevada, talvez sem uma compensação tão relevante na questão da alíquota cobrada, porém, eu acho que à medida que isso for passando e no trâmite geral, a gente deve ter um alinhamento mais claro de uma compensação. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, muito obrigado. O João Daronco, analista da Suno Research. João, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Volte sempre. Muito obrigado, Carlos. Um forte abraço. Um abraço. Rápido intervalo, gente, mas antes disso, vamos dar uma olhada na bolsa que fechou em queda, 1,53%, o aftermarket ainda acontecendo, 115.741 pontos, a bolsa perdeu todos os ganhos acumulados nos últimos pregões, volta aos 115 mil pontos, pior do dia CVC, 9,49% de queda, Alpargatas 6,56%, Grupo Pão de Açúcar 6,44% de queda. Vamos dar uma olhada como estão as ações que fecharam com maiores alta aqui no nosso Profit da Neológica. Temos apenas 6 ações que fecharam em alta, aliás 5 porque a Gerdau fechou no 0 a 0. Pets ganhou 5,18%, 3R 2,86% e PetroRio ganhou 1,90% de alta. O dólar voltou a subir em direção dos R$ 5,00, 1,56% de alta, R$ 4,94. Vale sobe 0,58%, R$ 65,36. Petrobras cai 1,90%, R$ 32,00. Redondinhos. Isabela, último giro lá em Nova York, também o petróleo, o que tem como destaque vindo lá de Wall Street? Bom, fechamento por lá, Dow Jones, queda de 0,48%, S&P 500 0,16%, até ensaiou uma alta aí, mas acabou virando para o negativo após dados lá dos Estados Unidos. Nasdaq fechou com alta de 0,11%. Agora a gente tem também os preços de petróleo internacional. Os investidores reagiram a dados mostrando aumentos na produção nos países ali da OPEP+, apesar de um corte na produção alardeado de 1 milhão de barris por dia. Mesmo assim, os ganhos foram amplos. WTI subiu aí 2,45% aos $83,63. Agora o barril Brent, que é a referência para a Petrobras, alta de 1,16% aos $86,86, Carlos. Perfeito, então vamos para um rápido intervalo e já voltamos, 2 minutinhos, estamos de volta com mais informações, comentários e a nossa análise técnica aqui no Closing da BMC. Então não saia daí porque voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor.
Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento são 5 horas e 25 minutos desse último dia do mês de agosto, que termina com uma bolsa em queda, de volta aos 115 mil pontos. Dia complicado para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo e um dia também de fortes perdas para as ações que ontem tiveram um resultado muito positivo, como por exemplo a CVC, que acabou terminando o dia em queda de 9,49%. Vamos dar uma olhada agora nas últimas notícias que estão chegando do mercado financeiro, porque vocês sabem que após as 5 horas as empresas começam a divulgar informações, notícias e fatos relevantes em relação ao que aconteceu durante o dia no mercado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje tivemos a notícia mais importante do dia do governo apresentando o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Um déficit zero, segundo o governo, mas um aumento de gasto de 188 bilhões de reais que deveria ser coberto, segundo o governo, por mais impostos. Então, situação muito complicada também sobre o perfil das contas públicas. O CEO da Petrobras, o Jean Paul Prats, hoje falou que ele quer uma subsidiária da Petrobras lá na China e disse que a Petrobras não tem pressa para projetos renováveis, espera definições para 2024. Então temos também o Jean Paul Prats que está falando sobre isso. A LOA, então voltando a falar da LOA, para o ano que vem, projetou um salário mínimo de R$ 1.421 para 2024, resultado nominal do governo central estimado em 649,12 bilhões de reais para o ano que vem. Temos também a XP. A XP acaba de lançar um fundo de 800 milhões de reais para investimentos no direito no Brasileirão. A iniciativa é voltada para investidores qualificados e institucionais com aporte mínimo de R$10 mil. Então, temos a XP que está lançando esse fundo muito peculiar. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada também na nossa análise gráfica com o nosso analista técnico. Deixa eu ver se já está pronto o nosso analista
analista técnico ou se a gente tem que esperar mais um pouquinho. Então, daqui a pouquinho vamos chamar o analista técnico. Enquanto isso, vamos falar da Guararapes, que renovou a parceria da Midway com a seguradora Zurich, ampliando a venda de produtos de proteção em mais de 330 lojas da Riachuelo, além de canais digitais e call centers. A Midway já possui 2,1 milhões de apólices ativas, principalmente através dessa parceria que existe há mais de 20 anos. Novos produtos como seguro prestamista e proteções diversas serão adicionados ao portfólio. Lembrando que o Guararapes está renovando uma parceria então com essa seguradora suíça. Falando de outra varejista, a Americanas adiou novamente a divulgação de seu balanço referente a 2022 e a versão corrigida do balanço de 2021 após inconsistências de mais de 20 bilhões de reais. Agora, a nova data prevista é 31 de outubro. A CPI da Americanas da Câmara dos Deputados também deve ser prorrogada por mais 15 dias, né? E a Americanas, então, está enfrentando uma situação muito complicada, continua a situação complicada da Americanas. Eu peço até para o nosso David Martins um comentário sobre esse assunto, David, porque a Americanas, mais uma vez, adiou esse balanço, não temos os números, ninguém quer assinar esse balanço, inconsistências continuam, a CPI tenta conversar, tenta questionar os diretores, ninguém quer responder, o ACO está na Espanha, não quer voltar. O que você acha que vai dar na Americanas? Vai quebrar a empresa? Alguém vai comprar? Ou, milagrosamente, vai conseguir dar volta por cima? É difícil prever exatamente o que vai acontecer, mas é um cenário muito adverso, né? E até mesmo esse cenário adverso vem pelos executivos que estiveram lá há anos, enfim, não foram descoberta e essa inconsistência contábil só recentemente aí, na faixa de 20 bilhões de reais. Mas assim, um momento delicado, vai precisar de reforço de caixa, a gente sabe que os sócios, né, 3G, não querem aportar o valor que o mercado, enfim, tem como perspectiva ali para que sane um pouco, pelo menos, com relação à estrutura de caixa da companhia. Então, o momento ainda é muito diverso. Acho que assim, tem muito pano para manga, ainda mais sem você ter os dados para poder analisar de fato, né? E dados confiáveis, porque mesmo que alguém assine esse balanço, que ele seja publicado, qual a credibilidade, né? Será que de fato não tem mais nenhum erro, não tem nenhuma mais inconsistência? Então, acho que assim, gera muitas dúvidas. Agora, tem mais um comentário com relação à CPI. Será que faz sentido CPI com empresa? Por mais que tenha impactado diretamente o resultado de bancos, por mais que tenha impactado o setor de crédito no Brasil, será que os nossos políticos eles têm conhecimento suficiente também para, enfim, e vai auxiliar em algo na investigação dessa fraude, dessa suposta fraude, né? Eu acredito que existem outros meios, até mesmo órgãos reguladores, que poderiam fazer um trabalho mais veloz. Mas, enfim, Brasil, né? Aí os políticos sempre também querem barganhar ali ainda um pedaço para estar na mídia. Mas vamos aguardar. Acho que ainda tem muita coisa aí pela frente e Americana, a situação ainda muito delicada. Perfeito. Agora, dando aqui uma olhada, eu falei antes que o déficit previsto, aliás, a renda extra, né, a receita extra prevista para o ano que vem, que o governo precisa encontrar para evitar um rombo das contas públicas no primário, é de 188 bilhões, na verdade é 168 bilhões de reais. Então, feita aqui a correção, mesmo assim, tem vários economistas que são muito céticos sobre a possibilidade do governo encontrar tanto dinheiro em tão pouco tempo, considerando os limites também políticos que tem no Congresso Nacional e também limites econômicos, porque não dá para aumentar a carga tributária de forma indefinida, porque senão você mata a atividade econômica. David, um seu comentário telegráfico também sobre esse ponto. Ano que vem vai ser ano de caça à receita por parte do governo. Teremos uma avalanche de novos impostos ou o governo vai acabar o ano com um buraco negro no orçamento público? Infelizmente, neste ponto, Carlos, eu vejo que esses dois pontos que você trouxe devem acontecer. Não deve ter aumento da carga tributária e mesmo assim não ser suficiente para fechar a conta. Porque é um governo que gasta muito. E até, enfim, em aulas, ministrando ali, conversando muitas vezes com alunos de graduação, eu menciono, na pessoa física, a primeira coisa que a gente faz quando está endividado é o quê? É cortar gastos. Isso é o básico. Isso, uma pessoa que infelizmente não teve acesso à educação financeira sabe. Se eu estou com uma dívida elevada, se eu estou gastando mais do que eu recebo, eu tenho que cortar os gastos.
E não simplesmente vou aumentar a minha receita, porque se fosse na pessoa física também seria muito simples, né? Vamos lá, vou aumentar o meu salário. Mas será que é tão simples assim eu gerar uma nova fonte de renda? Da mesma forma acontece com o Estado. Então, se ele gasta mais do que arrecada, tem que primeiro o quê? Reduzir o gasto. Segundo ponto, aumentar a receita vai ser através da tributação. Mas o Brasil já tem uma carga tributária altíssima, a gente não aguenta mais pagar impostos, sendo que os serviços são de péssima qualidade. E isso a população sabe. Você, infelizmente, vai ter ali um SUS, mas você vai ter que pagar um convênio médico. Você vai ter uma escola pública, mas você vai ter que pagar uma escola particular. Você vai ter segurança pública, você vai ter que ter seguro disso, seguro daquilo. Então, infelizmente, a gente paga duas vezes, paga através dos impostos e também paga através de forma particular, porque o serviço prestado pelo Estado não é bom. E a gente vê um governo que gasta muito mal, gasta muito, a gente vê um Estado inchado e, infelizmente, quem vai pagar a conta, como sempre, somos nós, né, a população. E é engraçado que a gente não vê, hoje em dia, a mídia repercutir tanto, criticar tanto, né? Parece ainda que tá certo, tem que aumentar imposto porque tem que fechar a conta. Estranho, se fosse outro candidato no poder, talvez a visão seria diferente. É porque você esqueceu, David, que ontem foi aprovado a exoneração, né, a desoneração, foi reconfirmada, né, a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, entre eles também o setor de mídia. Então, é por isso que a mídia também está boazinha, porque eles também estão com as costas quentes, bem protegidas e eventual aumento da carga não vai influenciar diretamente esse segmento, esse setor, junto com outros 16, né, inclusive o varejo. Então, essa é uma das razões, tirando a questão ideológica. Vamos falar agora com o nosso convidado de hoje, nosso analista técnico Flávio Camargo, trader, que está conosco hoje para analisar os gráficos lá do Ibovespa e das ações que mais subiram e mais caíram. Flávio, muito boa tarde, é um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, prazer é meu. Flávio, eu acho que temos algum probleminha com a sua conexão. Eu peço para a nossa equipe técnica dar uma olhada se conseguimos melhorar um pouco a conexão do Flávio, porque está parecendo muito travado e não dá para ver gráficos com esta conexão tão complicada. Então, enquanto isso, voltando ao nosso noticiário de hoje, os investidores estrangeiros aportaram 331,1 milhões de reais em recursos no segmento secundário da B3 no dia 29 de agosto. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiros acumulou um déficit de 12,56 bilhões de reais em agosto, mas continua com um saldo positivo de 11,56 bilhões de reais em 2023. No mesmo dia, quando o Ibovespa registrou uma alta de 1,10%, o investidor institucional sacou 300,9 milhões de reais, enquanto o individual saiu com 286,6 milhões de reais. Então, temos o investidor estrangeiro que, pela primeira vez, após quase uma semana, né, aliás, 5 pregões consecutivos, né, além de outros pregões ao longo do mês, está sacando, agora está aportando novamente. Vamos ver como terminará o mês. Os resultados de ontem e de hoje vão sair daqui 4 dias, né? Temos 2 dias de atraso, basicamente depois do final de semana, para análise desses resultados. Agora, dando uma olhada aqui no noticiário que acaba de chegar, então temos, né, um noticiário concentrado no projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Evidentemente, o mercado fica preocupado, o dólar sobe, bolsa cai, situação bastante complicada. Temos também a Samarco, que teve o seu plano de recuperação judicial homologado pela Justiça. Lembrando que a Samarco é uma mineradora que é metade de propriedade da Vale, metade da BHP, e foi a responsável do desastre de Mariana. Então, Mariana foi um problema da Samarco em 2015 e a Samarco obteve o pedido de recuperação judicial, foi acatado. Então temos 2 pedidos de recuperação judicial hoje. Um é da 123 Milha e o segundo é da Camargo, segundo a Vale Empresarial de Belo Horizonte. Belo Horizonte hoje trabalhou, a comarca de Belo Horizonte trabalhou, primeira vara homologou a recuperação judicial da 123 Milha, a segunda da Samarco.
Marco. Então, temos esse plano que foi elaborado pela própria empresa junto com os credores, foi aprovado pela Justiça. Vamos ver se a gente tem agora o Flávio de novo conosco, se a internet melhorou. Agora eu acho que vai. Flávio, muito boa tarde. E esse Ibovespa, nesse dia de luta, o que você está vendo no gráfico e o que esperar para o próximo mês de setembro? Além disso, o que você está vendo no gráfico do dólar? Boa tarde, Caio. Boa tarde, David. Vamos lá, então. Eu vou mostrar para vocês aqui inicialmente o gráfico do Ibovespa. Hoje teve um dia de uma barra forte de ignição. Ele tentou fazer um pivô de alta e falhou esse pivô, né? E agora tivemos uma barra forte, configurando o topo, com uma boa barra de volume. Então, aqui nós temos uma configuração de um topo no diário, porém no semanal está sobre a média de 20 períodos, né? Ele tem essa região aqui de suporte importante no semanal, né? Perder essa região dessa média e desse suporte, desse topo, ele tende a dar continuidade na queda, né? Essa é a perspectiva que temos aqui para o Ibovespa, caso venha a perder a média de 20. Pontos de resistência, região de 122 mil, temos um ponto bem importante aí. Superando essa região dos 122, poderia buscar o topo na região dos 130 mil pontos. Essa é a expectativa nossa, caso venha a romper essa região de resistência. Perfeito. Vamos dar uma olhada no dólar agora, Flávio. O que você está vendo no gráfico do dólar? O dólar ele fez uma configuração bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui a tela do dólar. Olá? Estamos Podem me ouvir aí? Técnico. Não, conseguimos agora de volta ao nosso Flávio. Manda vai, Flávio. Bom, o dólar, nós temos aqui uma configuração bem interessante. Ele vinha em tendência de baixa no período diário e ainda não desconfigurou a tendência de... na verdade, não temos uma tendência de alta formada, né? Tivemos uma descaracterização da tendência de baixa quando ele superou essa região do topo anterior. E agora fez uma formação de um topo mais alto e um fundo mais alto. Esse é um movimento bem interessante. A superação dessa linha de tendência, mais esse topo na região dos R$5, ele configura um pivô de alta. Tem uma formação bem interessante aqui. E o suporte dele mais próximo na região de 4,84. Já no período semanal, nós ainda estamos em tendência de baixa. Não mudou nada no prazo mais longo a tendência dele. Tá? Continua apenas um pullback, porém já superou as médias de 9 e 20 períodos. Isso é um ponto bem importante, bem interessante. Flávio, aproveitando, vou pedir uma análise de um papel que, tanto ontem como no dia de hoje, né, em destaque, CVC, ontem em destaque de alta, hoje destaque de baixa. Qual a sua leitura, por gentileza? Eu acho que perdemos o Flávio. Deixa eu ver se temos o Flávio ainda conosco. Não, eu acho que perdemos o Flávio. Então vamos continuando o nosso noticiário. Depois voltamos com o nosso analista técnico daqui a pouquinho. Pequenos problemas técnicos acontecem. Então vamos para o gráfico do dia. Vamos dar uma olhada no gráfico do dia daqui a pouquinho. Então chegamos com o nosso Flávio de volta. Enquanto isso, hoje o noticiário está todo concentrado no orçamento. Está todo mundo de olho no orçamento e se perguntando se isso vai conseguir
ser aplicado, não vai conseguir ser respeitado o orçamento para o ano que vem com essa demanda, com essa necessidade gigantesca de receitas novas por parte do governo federal. 168 bilhões de reais que o governo, novos, né, de nova receita, o governo deve achar uma alta muito importante na necessidade do governo de financiar as suas despesas. O mercado não gostou muito nessa situação e vimos hoje o resultado aqui na Bolsa. Deixa eu dar uma olhada aqui se temos mais novidades. Temos a Moody's, que acaba de soltar um relatório dizendo que os bancos teriam o maior impacto negativo com o fim dos juros sobre o capital próprio. Fim do instrumento reduziria o lucro líquido e pressionaria os retornos sobre o capital. ROE, essa é a opinião da Moody's, né? Então a Moody's se preocupa com a situação do fim dos juros sobre o capital próprio. Temos também a Pets, que dispara em meio a rumores de fusão com a Cobasi, rumores cada vez mais fortes de uma possível fusão com a Cobasi. Então temos uma possível fusão à vista entre essas duas gigantes do setor de pets, né, de animais domésticos. Temos que mais... Vamos dar uma olhada então no gráfico do dia antes, depois voltamos com o nosso analista técnico. O gráfico do dia desta quinta-feira, vamos falar de empregos nos Estados Unidos, porque as ofertas de emprego nos Estados Unidos estão diminuindo ao nível mais baixo, chegaram ao nível mais baixo desde março de 2021. Vocês estão vendo aqui no nosso gráfico as ofertas, né, o número de vagas abertas está em julho de 2023 por volta de 9 milhões de vagas, o nível mais baixo, né, 8,83 milhões de vagas, o nível mais baixo desde março de 2021, e é a primeira vez em 2 anos que as vagas abertas diminuíram abaixo dos 9 milhões de vagas. Ao mesmo tempo, o nível de desemprego passou para 5,84 milhões de pessoas, o que significa que há ainda 1,5 milhões de empregos abertos, de vagas abertas que não conseguem encontrar candidatos lá nos Estados Unidos, né? Então, um desequilíbrio entre demanda e oferta de trabalho que foi identificado pelo próprio Federal Reserve, o Banco Central Americano, como um dos fatores, uma das razões pela quais os juros devem continuar subindo nos Estados Unidos, porque o mercado de trabalho americano continua muito aquecido. A gente está vendo aqui essa boca de jacaré que está se fechando aos poucos, mas continua aberta entre a oferta de trabalho, a linha azul, e a demanda por trabalho, ou seja, a linha vermelhinha, né? Então, antes na verdade, isso é uma situação que já vinha até antes da pandemia. A gente está vendo aqui, até em 2019 e 2020, havia uma oferta de trabalho superior à demanda, mas não era tão grande assim, não era uma distância tão imponente assim. Com a pandemia, as coisas obviamente se inverteram, porque todo mundo ficando em casa, e os americanos têm um mercado de trabalho muito mais flexível do que aqui no Brasil. Então, as empresas americanas começaram a demitir muito rapidamente, mas a situação se normalizou já em meados de 2021, quando as ofertas de emprego superaram as pessoas que demandavam emprego. Então isso acabou gerando uma forte espiral inflacionária, salários, preços, que ainda hoje está afetando os Estados Unidos, que vão fechar o ano com uma inflação superior àquela brasileira, se continuar assim. Então, só um comentário rápido, David Martins. David, gráfico do dia de hoje é muito interessante porque é uma previsão daquilo que vai acontecer até o final do ano, ou seja, Fed vai continuar subindo juros, mercado de trabalho vai continuar quente, né, vai continuar aquecido, porque é muito difícil em 4 meses que faltam até o final do ano, né, zerar esse diferencial tão grande entre oferta e demanda de empregos, e ao mesmo tempo a inflação por lá vai continuar batendo, né, a inflação nos Estados Unidos vai continuar mordendo o patrimônio, né, a riqueza dos americanos, os salários americanos. Qual é a sua opinião sobre isso e como isso vai afetar o mercado financeiro nos Estados Unidos e aqui no Brasil? O mercado aguarda o payroll amanhã, né, para ter uma melhor definição. Se fosse analisar pelos dados que nós temos até hoje, como já foi dito aqui até no closing com a nossa primeira convidada, o mercado hoje tem uma perspectiva de encerramento desse ciclo de alta e manutenção dos juros.
para a partir do ano que vem a gente já tem um cenário, uma perspectiva de queda. Porém, o payroll amanhã pode mudar tudo. Então, hoje a gente tem um cenário e esse cenário ele pode ser aí ajustado a partir dos dados de amanhã, tá? Mas eu acredito que quando a gente está falando de portfólio, trazendo mais a minha visão como consultor de investimentos, continuo gostando de diversificação, continuo gostando de investimento de uma moeda forte como o dólar. Nesse patamar, eu acho interessante, abaixo ali dos R$5. Quando chegar esse momento de não vamos mais subir os juros e o mercado já começar a antecipar o corte de juros, isso vai beneficiar a renda variável no exterior, vai beneficiar os bonds também. Então, acho que o principal ponto é não tentar cravar o momento exato, e sim montando posição. Então, a economia norte-americana, o principal dado vai sair amanhã, vamos ver esse comportamento, mas nesse patamar, falando de dólar, falando de investimento internacional, de diversificação, eu continuo acreditando que faça bastante sentido. David, só para a gente terminar o nosso assunto também, voltando à questão orçamentária, porque hoje a pauta do dia é de fato a questão orçamentária, estava dando uma olhada aqui nas taxas de juros futuros. Os contratos futuros de juros fecharam com uma alta firme nesta quinta-feira, superior a 20 pontos base. Em alguns vértices da curva, os investidores estão reagindo de forma muito negativa aos dados fiscais piores do que o esperado, que foram divulgados na véspera, e também com o orçamento do governo para 2024, que traz mais gastos e sugere dificuldades para o cumprimento da meta de primário zero. Então temos na tarde desta quarta-feira com os juros que fecharam em alta e temos então, deixa eu pegar aqui de novo o gráfico dos juros. Taxa para janeiro de 26 estava em 9,98%, fechou em 10,14%. 2027 estava em 10,13%, agora está em 10,34%. Janeiro 28 estava em 10,42%, agora está em 10,66%. Então temos uma curva de juros que volta a subir já para 2026. A curva a termo precificava 7% de chances do corte da Selic em setembro ser de 0,75 pontos percentuais, 93% de chances de ser 0,50 pontos percentuais. Então temos juros que estão subindo lá no mercado futuro por causa desse orçamento pior do que o mercado esperava. David, o movimento que você aguardava, isso dos juros, ou te surpreende considerando que o mercado aparentemente estava em lua de mel com o governo, mesmo se o Lula tinha antecipado várias vezes que iria gastar mais e iria aumentar os impostos? Só agora o mercado acordou? Eu também concordo contigo, tá, Carlos? Parece que o mercado não queria enxergar o que era óbvio, né? O que foi dito até em campanha, e algumas ações do governo também demonstraram isso. Novamente, uma preocupação que a gente já tinha já na Sara Invest com relação ao fiscal, a gente já vinha acompanhando e já tinha essa perspectiva negativa com relação ao resultado. E aquilo, vai estressar a curva de juros. Então, curva de juros estressando, e aí novamente vem depois a ala política querer questionar Campos Neto com relação à redução dos juros, ter que reduzir, olha o juros elevado, o juros está alto, grande parte também motivado aí pelos nossos políticos, né, por erros aí de gestão e por gastar acima do que pode e do que arrecada. Perfeito. Deixa eu ver se a nossa Isa Takaki tem notícias de última hora, se a gente dá um último giro nas bolsas internacionais e volta aqui com o fechamento do Ibovespa. Isa Takaki. Carlos, como você disse, né, as atenções estão voltadas aí para a entrega do orçamento de 2024, inclusive a íntegra já do orçamento foi enviada, já está disponível aí tanto no site do governo quanto aí nas mídias, né? O governo federal então enviou ao Congresso o projeto de lei orçamentária anual que define o orçamento de 2024. A projeção então cumpre a determinação do marco fiscal aprovada no Congresso Nacional em agosto, que determina zerar o déficit fiscal no ano que vem em relação ao PIB. Então essa íntegra já está disponível e daqui a pouco também nas nossas plataformas, né? Em relação, já tem muitas repercussões, né? Assim como o nosso David trouxe mais cedo em relação ao déficit, né? Os economistas
estão criticando muito, né, dizendo que que seria praticamente impossível zerar esse déficit, e a gente vai seguir acompanhando todas as repercussões. Bom, vamos então com as bolsas lá fora para falar do encerramento aí no pregão de hoje. As bolsas internacionais fecharam o dia aí mistas ali, pelo menos Dow Jones com queda de 0,48%, S&P 500 queda de 0,16% e Nasdaq foi a única que em alta aí das principais bolsas de tecnologias, 0,11% de alta. Temos também o fechamento dos preços internacionais de petróleo que fecharam com alta também. Investidores reagiram a dados mostrando aumentos na produção dos países da OPEP+, apesar de um corte na produção alardeado de 1 milhão de barris por dia. Mesmo assim, os ganhos foram bem amplos. Tivemos WTI com alta de 2,45% aos $83,63 e o barril Brent, que é o referência para a Petrobras com vencimento em novembro de 2023, alta de 1,16% aos $86,86. Obrigada pela companhia. Eu fico por aqui, a gente se vê amanhã, sexta-feira. Até mais.